O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como a de um relâmpago. Suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: não tenhais medo. Sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Vamos dizer juntos? Ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos agora. As mulheres partiram depressa do sepulcro, estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a ela: não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Palavra da salvação. Espírito Santo, luz divina. Podemos sentar um instantinho, filhos queridos. Amados do meu coração, hoje é a grande liturgia da nossa igreja, é a festa das festas, a liturgia das liturgias, e o rito é lindo, né? Tudo o que acontece, desde a nossa preparação, desde o tempo de Quaresma, que nós fomos vivendo, depois da Semana Santa, a partir do Domingo de Ramos. Diz para mim quem veio conosco todas as missas, desde Domingo de Ramos até hoje, todas, não faltou nenhuma. Olha aí que bênção, glória a Deus, quanta gente, está vendo que alegria? Quem veio todas as missas, viveu a graça dessa grande semana. Nós fomos vivendo as maravilhas, o Senhor foi revelando para a gente todo o plano de Deus, e a gente foi crescendo com cada celebração, com o rito litúrgico, com a beleza da liturgia, de 2000 anos de história da igreja. E hoje, a beleza da liturgia de hoje, nós começamos lá fora. A igreja está na sepultura, tudo escuro. É a noite das trevas, é o tempo das trevas. O Senhor desceu à mansão dos mortos, é o túmulo, é a escuridão. Mas aí, com os nossos pecados, com as cruzes que nós colocamos sobre os ombros de Jesus, nós acendemos um fogo novo, é vida nova. E esse fogo novo vai iluminar. E aí ele acende o círio pascal. O círio pascal simboliza a luz de Cristo, vai estar conosco aceso agora por 50 dias até Pentecostes. Desde a ressurreição, o Senhor Jesus pede que os discípulos esperem para vir o Espírito de Deus. É preciso que eu vá, diz ele, para que o Espírito venha. E aí nós vamos preparar com o Espírito Santo, com o círio pascal aceso, e a cada batismo, porque esse fogo novo traz a vida nova para as nossas crianças, para os que serão batizados. E aí o Cristo vai entrando e vai iluminando, vai trazendo luz. Nós estamos agora na segunda parte dessa liturgia de hoje, que é a liturgia da palavra. A primeira parte foi a liturgia da luz. Quando terminarmos essa, nós iremos para a liturgia
batismal. Vamos abençoar as águas que serão usadas no santo batismo, a água batismal. Vamos cantar a ladainha de todos os santos, clamar a intercessão dos santos e santas de Deus, da Virgem Santíssima. Vamos fazer a renovação das promessas do nosso batismo, porque com Cristo nós ressuscitamos, ganhamos vida nova. É preciso renovar a vida que vem em nós, e a água batismal abençoada é a água que vai nos lavar para essa vida nova. É a graça do cumprimento de toda a liturgia que nós vemos hoje, e ao final nós vamos encerrar com o culto, com a parte litúrgica da Eucaristia. Vamos receber o Cristo Eucarístico. Repare que o sacrário continua vazio, não está ali Jesus. Nós vamos trazê-lo, ele virá ao altar da Eucaristia, vai nos alimentar, e depois sim, nós vamos colocá-lo de volta no sacrário para ser adorado. Veja que a liturgia de hoje, nós lemos essas 5 leituras. A liturgia de hoje tem 9 leituras, né? A missa de hoje, na antiguidade, durava a noite toda, ia desde o pôr do sol do sábado até o nascer do sol do domingo, era solene vigília. Hoje, por questões culturais, a gente encurtou, né? Mas era noite, era solene vigília. Se começava no pôr do sol do sábado e se preparava a aurora do domingo, o primeiro dia da semana, para o nascimento do Cristo, e se ia refletindo naquela madrugada, naquela noite toda a história da salvação, como nós tentamos fazer brevemente, desde essa primeira leitura que nós lemos do livro do Gênesis, a criação. Deus cria o homem, a mulher, vê que tudo é bom. Deus dá para o homem e a mulher a graça de viverem no paraíso. Depois a gente cantou aquele salmo belíssimo: enviai o vosso Espírito, Senhor, e toda a terra renovai, a face da terra renovai. A segunda leitura, que também é do livro do Gênesis, nós vemos Deus convidando Abraão para ser o pai do povo. Aí o povo já havia se perdido no pecado, na desobediência. Deus precisa chamar Abraão para construir um novo povo. Dá para Abraão essa missão de ser o pai do povo de Deus. Deus chama Abraão e diz, Abraão diz, aqui estou. Essa resposta que o Senhor espera de nós hoje, nessa noite santa. Aqui estou, Senhor, diante de ti. E aí Deus pede para Abraão um sacrifício. Deus promete para Abraão que ele vai ser pai de um grande povo, e pede que Abraão sacrifique o seu filho, e Abraão vai levar o filho Isaque para o sacrifício. Então, pensemos, Abraão já havia sacrificado o seu filho no coração de Abraão, quando Abraão atende o pedido de Deus, entrega o teu filho, leva em holocausto. O filho de Abraão, Isaque, toma a lenha da sua fogueira nas costas, quer dizer, o lenho da cruz que Jesus, e vai subindo, e aí Deus poupa e diz, Abraão, pode soltar o teu filho. Mas no coração de Abraão ele já havia oferecido, no coração de Abraão o filho já estava morto, e quando Deus pede, solta o teu filho, é como se ele ressuscitasse, a prefiguração do Cristo. O Cristo que inclusive na figura de Isaque, como eu acabei de dizer, vai levando a lenha da fogueira do holocausto em suas costas. Ele próprio carrega nos ombros a lenha com a qual ele seria sacrificado. E aí nós cantamos no Salmo, guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. É em Deus que a gente se guarda, é em Deus que a gente é protegido. E aí, nessa grande madrugada, nessa grande vigília de oração, repassando toda a história da salvação, nós chegamos no livro do Êxodo, na terceira leitura, quando Deus envia Moisés para libertar o povo. É a nova Páscoa, é a Páscoa daquela escravidão do povo que era escravo do Egito, para ser liberto na terra prometida. E o texto que nós lemos nessa vigília pascal mostra a travessia do Mar Vermelho. Atrás do povo de Deus estão os soldados do Egito, do faraó, os soldados egípcios, com suas lanças, com seus carros, querem matar o povo de Deus. Estão chegando pertinho deles, e à frente deles o Mar Vermelho. Não tem o que fazer. Como que eles vão passar para o outro lado? Não vão morrer, ou vão morrer na espada dos soldados do faraó, ou vão morrer nas águas do Mar Vermelho. Mas aí o que grande Deus faz? Pede para Moisés, Moisés lança a sua vara, o seu cajado, e o mar se abre, e o povo passa. Páscoa atravessa, deixa de ser
morto pelos soldados egípcios e atravessa para o outro lado do Mar Vermelho. É a Páscoa desse povo de Deus. E o povo vai relembrando e vai contando essas histórias, não havia escrito. Vai cantando, vai relatando, vai cantando como nós cantamos belamente. Daí a gente cantou o Salmo: cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. E aí, o grande aleluia pascal, o sábado de aleluia, o grande aleluia, nós cantamos o glória. A gente não cantou a quaresma todinha, desde a quaresma até hoje não havíamos cantado. Hoje nós cantamos, por isso as bandeirinhas, por isso o tocar dos sinos, né? Se Deus quiser, Nossa Senhora interceder por nós, ano que vem poderemos tocar os sinos dessa torre da igreja de novo, nessa hora do grande glória, para louvarmos e bendizermos, porque Cristo ressuscita, Cristo vive. E aí nós acendemos as luzes. Viu a riqueza? Você percebeu a riqueza? Tudo vai acontecendo. Tudo era luz, mas quando Cristo, tudo era trevas, mas quando Cristo ressuscita, vem os ministros e trazem a luz ao altar, recobrem o altar que estava vazio na pedra com a toalha. As imagens que estavam cobertas até então vai tirando a sua cobertura e vem as flores belíssimas, porque tudo é vida com a ressurreição de Cristo. E aí nós proclamamos essa epístola de Paulo aos Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, que é como que a síntese de toda essa bênção. Paulo diz: será que ignorais que todos nós, batizados em Jesus Cristo e na sua morte, é na sua morte que fomos batizados? É a síntese. Será que você ignora que eu e você, batizados em Cristo, somos batizados na morte de Cristo? Pelo batismo na morte fomos sepultados com Ele. E aí por isso que a gente acende o fogo novo com as nossas cruzes do nosso pecado. Por isso é que a gente desce a sepultura, entra na sepultura com tudo escuro, tudo apagado, porque nós vamos com Cristo à morte. Pelo batismo na morte nós fomos sepultados com Ele, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós levemos uma vida nova. E aí, para você que está conosco desde o comecinho, que celebrou com gente a quaresma, que passou conosco essa Semana Santa, lembra de como a gente vinha clamando desde sempre. Vamos viver bem essa Semana Santa, vamos viver, vamos estar entregues, vamos estar na cena, para que a gente receba também de Cristo na ressurreição essa vida nova. É compromisso. E aí nós precisamos nos comprometer com o nosso Cristo que deu a vida por nós, para que a gente viva essa vida nova, porque se fomos de certo modo identificados a Jesus Cristo por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a Ele também na ressurreição, porque pela morte de Cristo nós somos identificados a Ele, porque o Cristo não morre, o Cristo não é pecador. Nós somos pecadores, nós morremos, o salário do pecado é a morte, o Cristo não. Então o Cristo não precisava morrer, só que nós por nossa conta não temos mais como nos identificarmos a Cristo como éramos identificados lá no início da criação, criados à imagem e semelhança. O pecado nos afasta dessa imagem e semelhança, o erro nos afasta. Então nós ganhamos o salário da morte, e nós por nossa conta própria não temos como recuperar essa dignidade. Então o Cristo que é imaculado, Ele vem e desce, e Ele morre para que assemelhe, para que a gente volte a ter essa semelhança com Ele. Então somos assemelhados a Cristo por sua morte. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. As cruzes queimadas querem dizer isso. O velho homem, o pecado, a nossa dor, a nossa soberba, a nossa desobediência foi queimada com Cristo nas nossas cruzes penitenciais. O velho homem foi crucificado com Cristo para que seja destruído o corpo do pecado, de maneira que não mais serviremos ao pecado. Com efeito, aquele que morreu está livre do pecado. Se nós morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. O ressuscitado dos mortos não morre mais, não reencarna, ressuscita para a glória do Senhor. Sabemos que o Cristo ressuscitado dos mortos não morre, a morte já não tem mais o seu poder, porque Cristo a destruiu. Pois aquele que morreu para o pecado uma vez por todas, mas aquele que vive é para Deus que vive. Assim vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. Merece uma salva de palmas, gente! Merece! Olha aí! Olha o poder dessa palavra! Olha o poder! É palavra viva! É palavra viva.
Aquele que morreu, morreu para o pecado, e aquele que vive é para Deus que vive. A gente vive para Deus. Assim vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. É a graça desse grande dia, de todo o mistério que nós vivemos nessa Semana Santa, de toda a graça preparada por Deus. Desde a criação nós vimos em cada uma das leituras o plano de Deus. Agora é a nossa decisão, é a nossa renúncia. Fomos preparados, vivemos bem. Quero dizer para você, irmão amado, da alegria do meu coração dessa Semana Santa, das pessoas que realmente se empenharam para viver, para estar na intimidade com Cristo, para assumir essa espiritualidade. A graça das nossas igrejas, nós temos 7 comunidades, em todas elas está acontecendo essa vigília pascal. Em todas elas aconteceu o tríduo pascal. Desde a quinta-feira, em 4 das nossas 7 aconteceu a Semana Santa todinha. É bênção. E todas nesse espírito concreto, nessas alegrias. Agora é preciso que a gente assuma que nós estamos mortos para o pecado e que vivemos para Deus. Que a gente dê um não definitivo, que a gente renuncie ao erro, que a gente avance na graça de Deus, que a gente faça valer a pena toda essa graça. E a beleza do Evangelho, filhos amados. Depois do sábado, veja, evangelista Mateus, depois do sábado, não é mais sábado o dia de guarda para a gente. O dia de guarda para a gente é depois do sábado. O sábado era o dia da antiga aliança. Agora o Senhor está selando uma nova e eterna aliança. Então é depois do sábado, é no primeiro dia da semana. Maria Madalena e a outra Maria vão ao sepulcro. Depois do sábado, no primeiro dia da semana, é o domingo da ressurreição. Veja, para o judeu, ainda hoje, naquele tempo também, não é como a gente conta, né? Um dia vai da meia-noite de um dia até a meia-noite do outro dia, né? Não, para eles era do pôr do sol de um dia até o pôr do sol do outro dia, de pôr do sol ao pôr do sol. Por isso Cristo, na sexta-feira, ao morrer, na hora nona, que é 3 horas da tarde, ele está morrendo no primeiro dia, depois do pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado, segundo dia, do pôr do sol do sábado até o pôr do domingo, terceiro dia, quando ele ressuscita, o terceiro dia, que é o primeiro dia da semana, que é o dia em que Maria Madalena e a outra Maria vão ao sepulcro no primeiro dia da semana, que é depois, no primeiro dia da semana seguinte, quando os discípulos do Senhor já estarão reunidos, e nós estaremos reunidos celebrando o domingo da misericórdia, no domingo que vem, primeiro domingo depois da Páscoa. Então nasce esse primeiro dia da semana como nosso dia, o dia da ressurreição, o dia da vida nova, o dia do Cristo. E aí vem essa grande graça. De repente ouve-se um grande tremor de terra, o anjo do Senhor desce do céu, aproxima-se, retira a pedra, senta-se na pedra. Que anjinho abusado, né? Tirou a pedra do sepulcro e ainda ficou sentadão lá assim, ó, em cima da pedra, sepulcro aberto. É um anjo de Deus. Pensa na alegria desse anjo. Meu Senhor ressuscitou, ficou de perninha cruzada, sentado lá em cima da pedra. Aí chega Maria, chega as mulheres todas. A aparência do anjo era como de um relâmpago. Olha que graça, suas vestes brancas como a neve. Os guardas ficam com tanto medo que tremem e ficam quase como mortos. Deu uma taquicardia, um negócio nos guardas, quando eles viram aquela visão maravilhosa. E a fala do anjo é: não tenhais medo. E depois, o Senhor mesmo aparece para as mulheres e diz: não tenhais medo, ide e anunciai aos meus irmãos. Filhos, ide e anunciai aos irmãos do Senhor. O Senhor vive e reina, o Senhor ressuscitou, o Senhor está vivo. Glória a Deus, aleluia. Se aleluia estava preso na garganta, essas quaresma todinha sem dizer aleluia, vamos dizer bem alto: glória a Deus, aleluia. Cristo vive e reina, aleluia. Oh, glória. Abana a bandeirinha, isso, a bandeirinha aí da ressurreição, do Cristo vivo, do Cristo que vive e reina, do Cristo da aleluia, do Cristo da alegria, do Cristo da salvação. Bendito seja, glória a Deus. Filhos amados, que notícia para a gente distribuir, né? Nosso Senhor vive e reina. Que vida para a gente levar em frente.